Seja bem-vindo ao Entre Dados e Cultura. Eu sou o Lucas, voltamos aqui para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Hoje nós estamos estreando um novo quadro, vamos dizer assim, que é o Papo 10. Seria um vídeo aí de no máximo até 10 minutos, onde não seria algo tão prático, seria mais um bate-papo, uma conversa trazendo algumas informações. E hoje a gente vai analisar aí o nível de maturidade analítica das empresas do Brasil e ver como usar dados no dia a dia pode não ser algo tão complicado e o que a gente pode fazer para começar a entrar nessa escala de maturidade analítica e começar a pensar em ser realmente uma empresa, uma organização orientada a dados. E se não é algo de um monstro de 7 cabeças, a gente pode começar por baixo e ir crescendo de forma gradual. E para isso, eu trouxe algumas informações. Acho que primeiro a gente precisa entender a escala de maturidade analítica que nós temos hoje, né? Então, eu vou trazer os 5 pontos, na verdade, os 5 níveis de escala aí da maturidade analítica que nós temos hoje como medidas, vamos dizer assim. O primeiro nível da escala de maturidade analítica é aquela empresa resistente a dados. É uma empresa que não se programa para coleta de dados, trabalha muito com feelings, ou seja, ainda está bem distante em pensar realmente em ser uma empresa orientada a dados. O segundo nível são as empresas curiosas por dados. Elas até fazem a captação de dados, mas não sabem como usá-los, não obtém insights disso, só realmente faz a captura, deixa armazenada e não tiram nenhum proveito disso. O terceiro nível é o ciente de dados. Eles fazem a captura dos dados, fazem algumas análises, mas não conseguem tirar insights concretos disso. Não trabalham direito os dados, vamos dizer assim. Eles captam e tudo mais, mas na hora de você trabalhar o dado para conseguir tirar um insight bacana, não é feito um trabalho tão correto. O quarto nível é o conhecimento em dados. Então a empresa ela captura dados, ela trabalha os dados, só que às vezes para obter os insights tem algumas barreiras, né? O tratamento não foi 100% concluído de forma eficaz, ou na própria hora da análise não conhece tão bem as ferramentas que usam para conseguir extrair daqueles dados as informações, mas ela já tem um nível bem avançado aí de trabalho com dados, já é um nível bem interessante, que tem alguns pontos que precisam ser ajustados. E o quinto nível, essa sim, uma empresa orientada a dados, uma empresa que trabalha desde a captação até a parte da análise, tudo certinho, tudo 100%, acho que é um nível muito difícil de chegar, até porque eu acho que 100% não existe, eu sou dessa tese, né? Mas é uma empresa que realmente já faz um trabalho bem admirável com dados, consegue realmente caminhar e usar eles como tomada de decisão de fato dentro da organização. E com esses 5 níveis da maturidade analítica, eu trouxe alguns pontos de uma matéria, de uma pesquisa muito interessante realizada pela KPMG sobre o nível de maturidade analítica das empresas no Brasil. Então, nessa matéria, na verdade, na pesquisa em si, foram entrevistadas 265 pessoas, se eu não me engano, e de empresas de N portes, então desde empresas de microempresas, né, microempreendedores, até empresas gigantes, onde foi possível analisar em que parte estavam aí no quesito jornada de dados, né, no Data Driven. Vocês estavam começando, onde eles encontravam dificuldades, que isso eu achei muito interessante. E aí eu vou trazer algumas informações para a gente. Então as principais barreiras que esses entrevistados trouxeram foram, primeiro, a parte de extração de dados. Segundo, o acompanhamento desses dados até que pudessem extrair insights deles. E também a dificuldade de ter acesso a dados básicos. Então foram 3 pontos aí que impedem um pouco o progresso na jornada data-driven, né? Na parte de ser uma empresa orientada a dados. Eu vou trazer alguns números para a gente para conseguir enxergar um pouquinho disso. Então vamos lá, 77% desses entrevistados encontram problemas nas ferramentas que usam. 64% não contam com ferramentas para ter fácil acesso às principais métricas da própria empresa. E 44% utilizam do Excel como a principal ferramenta para gerar dashboards. E com isso, 74% desses 44% apresentam divergência nos dados, nas informações.
até porque o Excel ele é uma excelente ferramenta. Praticamente todas as empresas usam muito o Excel, só que tem um ponto, ele é uma ferramenta manual. Isso pode gerar problema e, com certeza absoluta, ter muitas divergências, certeza absoluta é redundância, mas que seja redundância mesmo, para vocês terem uma noção. Então eu queria trazer para a gente, com essas informações, o boletim do primeiro quadrimestre de 2024 do mapa de empresas que foi divulgado pelo governo. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque tem um insight muito interessante que eu queria trazer para a gente aqui. Que no primeiro quadrimestre de 2024, obtivemos aí um total de 20.738.420 empresas ativas, onde nisso tem matrizes, filiais, microempreendedores, né, o MEI, e dessa porção aqui, 93,6% são microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, se a gente for ver, quase 100% das empresas, está dizendo na matéria, são microempresas ou empresas de pequeno porte. Então a gente não pode esperar que essas empresas tenham um departamento de dados estruturado com engenheiros de dados, cientistas, analistas, tech leads. Não, elas na verdade estão bem longe disso. Até longe de pensar em trabalhar realmente com dados. Então aí, se 93,6% são pequenas, apenas aí 6,4% das empresas são de médio, grande porte, multinacionais, é uma porção muito pequena comparada a tudo isso. Então a gente está bem longe de ter aí realmente empresas orientadas a dados. E tudo bem, isso é normal, mas a gente tem que pensar em dar os primeiros passos também, porque está chegando, na verdade já chegou a época em que a gente precisa emergir na tecnologia, chegando com inteligência artificial e tudo mais, só que a gente não precisa realmente de tudo isso para uma empresa pequena, média. A gente não precisa chegar e transformar tudo. A gente pode crescer gradualmente. Podemos ainda continuar com o querido Excel e usar ele como uma fonte de dados. Então a gente precisa começar só com pequenas mudanças dentro da cultura da empresa e não algo revolucionário. Vamos pensar em alguns pontos que podemos utilizar. Por exemplo, o próprio Excel, a gente pode usar ele como uma fonte de dados, integrar ele a uma ferramenta de BI, até por exemplo o Power BI, que eu utilizo bastante nas análises, um Tableau, o Looker Studio, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode usar. Mas, por exemplo, o Power BI, a gente pode conectar ele a essa fonte Excel, trabalhar dentro do Power BI esses dados, então é uma possibilidade. Então nós podemos pensar também numa integração de N plataformas, por exemplo, o próprio Excel unido com o CRM ou com o RP, tudo centralizado no mesmo lugar para que a gente consiga trabalhar essas informações e trazer insights interessantes através também de uma outra ferramenta de BI, por que não? Então tem algumas possibilidades que a gente pode trazer e usar para trabalhar essas informações, o próprio Python, SQL é maravilhoso, subir essas informações num banco de dados, enfim, tem N possibilidades que são acessíveis para a gente conseguir trabalhar com melhor esses dados. São bem acessíveis. Ou então a gente pode ir um pouquinho mais além e pensar numa automação para alguns processos que estão engessados ou gargalos e tentar eliminar a interação humana, porque, por exemplo, o próprio Excel, além de ser uma ferramenta excelente, ela tem problema da interação humana, que é o que a gente comentou um pouquinho atrás aí de divergir os resultados dos dados. Então a gente pode pensar em desenvolver um sistema onde ele capta algumas informações de forma automática, aí eliminando um pouco da interação humana, e também não é algo surreal, é algo que ele é palpável. Então existem essas possibilidades. Bom, pessoal, então hoje o vídeo realmente foi mais rápido e era a ideia do vídeo de ser um bate-papo, trazer algumas informações e pensar como que realmente a gente pode evoluir nessa maturidade analítica. Então, acredito que não rotineiramente, mas a primeiro momento, de forma esporádica, eu vou trazer esses vídeos pra gente bater um papo, para trazer informações e realmente para abrir nossa mente e ver que dados não é algo tão complicado assim, que a gente pode começar com pouco e ir crescendo. Bem, eu vou deixar minhas redes sociais aqui. Por favor, entre em contato se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais, ou se você da sua empresa acabou, acho que seria interessante começar ou aumentar o nível de maturidade analítica. Entre em contato com a gente, vamos bater um papo, vamos ver como que a gente consegue ajudar vocês a subir esse nível, a realmente emergir e fazer parte desse mundo de dados e ter uma empresa
orientada a dados, ou realmente começando a ser uma empresa orientada a dados, ok? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, até mais, boa semana, bom fim de semana, tchau!